Pessoal, aula da nossa mentoria nessa segunda-feira, dia 9 de maio, a gente vai fazer um estudo mais detalhado sobre uma operação que eu acabei de abrir na Cine3, que é o novo ticker aí da Cyrela do mercado imobiliário, tá certo? Então vamos fazer o passo a passo da nossa estratégia para você entender aqui o nosso raciocínio. Bom, primeira coisa que assusta, né? É esse dividendo altíssimo da Cyrela. Então, hoje, o preço na casa de R$ 6,00, a companhia distribuiu de lucro para os seus acionistas mais do que o valor da ação, na casa de R$ 8,18. Então, a gente tem aqui um dividendo de 136,5% sobre o capital investido na companhia. Eu acredito que esse dividendo não deve se manter tão alto assim, apesar da companhia provavelmente ter um dividendo interessante daqui para frente, tá? O que eu queria falar para você é o seguinte: não tome somente a sua decisão nesse dividendo alto de momento, deve continuar um dividendo bacana aí para a Cyrela, mas não nesses patamares. Os próximos indicadores que a gente olha aqui, então a gente deve pegar no PL, pegar o preço do papel aí na casa de R$ 6,00 e a gente vai dividir pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Então a gente vai ter um payback aqui, ó, de 0,7. É um retorno do seu capital em menos de um ano. Então, é um potencial enorme de valorização das ações aí no médio a longo prazo, apontando que você pode ter esse retorno rápido. Na nossa estratégia, eu recomendo você a não investir em ações com PL acima de 35, porque aí o preço pode estar muito esticado. Outro indicador importante para a gente dar uma olhada é o valor patrimonial por ação, onde você vai pegar o patrimônio líquido da companhia, dividir pelo número de ações negociadas na bolsa. Então, o preço justo das ações da Cine3 deveriam ser na casa de R$ 18,00. Você comprando hoje o papel a 6, então você tem um desconto aí de quase 70%. Essa daqui é a grande vantagem competitiva que os grandes investidores procuram na bolsa, né? Essa margem de segurança de você comprar ação de uma boa empresa por um preço abaixo do valor que ela deveria custar no mercado. Na nossa estratégia, lembrando a você que eu recomendo a não investir em ações com PVP acima de 3, porque aí o preço pode estar muito caro, tá certo? E a gente quer comprar uma boa ação por um preço mais em conta. A nossa curva de lucro por ação de 2010 a 2020 bastante confusa, lateralizada. Agora, nos últimos anos, principalmente aí 2021, a Cyrela do mercado imobiliário, alguns empreendimentos aí, principalmente de shoppings, né? Então a gente saindo da pandemia, a população saindo de casa, voltando aí para os escritórios, para o varejo, para o consumo, pode ter apontado para essa melhora no lucro por ação dos últimos anos. Depois a questão do endividamento. Então a dívida líquida hoje ela compromete apenas 30% do patrimônio líquido, diminuindo significativamente o risco de falência da empresa. Isso é importante a gente olhar para você que é investidor aí de longo prazo ficar mais confortável na sua posição. Margem líquida, eu recomendo pelo menos empresas com margem líquida acima de 5%, para que você invista em empresas lucrativas. Aqui a Cyrela é acima de 55%, então muito dinheiro sobrando em caixa aí em relação às suas operações. Nos retornos, que vão dar uma ideia para a gente do nível de faturamento da empresa, ROI em 46, ROIC em 35, então a gente consegue concluir que a Cyrela ela fatura alto e boa parte desse faturamento ela consegue manter em lucro líquido no seu caixa, aí eventualmente para novos investimentos e também compartilhar esse lucro com os seus acionistas, tá certo? Aqui a questão do payout. Então, é uma média alta, né? Uma média distorcida. Nós tivemos aqui uma grande distribuição de dividendos nos últimos meses, agora já caiu um pouco. Então, é importante você ter essa consciência que uma posição na Cyrela pode te render um dividendo interessante,
mas não vai se manter nesses patamares aí estratosféricos. Vamos dar uma olhada aqui na dívida. A companhia tem em caixa hoje 740 milhões, deve 1 bilhão e 600 milhões, então a gente tem um déficit de 860 milhões. Só que esse déficit ele é menor do que o patrimônio líquido, que é na casa aí de 2,7 bilhões. Então, eventualmente, tá? Numa dor de barriga aí com a dívida, a companhia teria patrimônio líquido para ser solvente, para sanar essa dúvida aí, no caso, essa dívida, no caso de alguma necessidade. Dá uma olhada aqui em outros gráficos interessantes. Demonstrativo de resultado, Cyrela crescendo um absurdo em 2021, com a receita muito acima dos custos. Então, uma operação bastante enxuta, inteligente, lucrativa, que fez sobrar muito lucro líquido aí no bolso dos investidores. A gente pode ver essa curva mais interessante, a margem bruta é a linha escura, a líquida essa linha amarela. Então, nos últimos anos, praticamente nós tivemos a margem bruta estável, só que a margem líquida ela avançou para perto da margem bruta. Eu gosto desse estreitamento da curva, porque eu acredito que a companhia ela está otimizando o seu operacional, controlando custos e aumentando a sua lucratividade. Em termos de dividendos, tá? Uma dica interessante para você. Então, eu abri a posição hoje, dia 9. Aqui a gente tem, dá uma olhada aqui nas datas, tá? Informações no dia 16. Dia 16 é a data com. Então, você abrindo posição na Cyrela até o dia 16, você vai ter direito a receber esse dividendo de 0,52 por ação, que já vai ser pago agora no dia 30 de maio. Então, você tem uma janela rápida aí para montar a sua posição e também ganhar um dividendo bacana, tá certo? Vamos dar uma olhada agora no gráfico. Então, recomendo que você primeiro coloque no gráfico mensal, para que a gente possa identificar as regiões de interesse do mercado. Então, nós tivemos aqui a máxima do papel em 8,70, a mínima é em 4,80, o mercado chegou para fazer esse fundo interessante aqui em 5,40. A gente pode ter uma parada do papel em 7,60, que já seria uma operação mais curta para você ganhar 28,5% de valorização. E se você esperar até a máxima histórica, que é o nosso alvo desse trade aqui, nos 8,70 você ganha quase 50% aí de valorização do seu patrimônio. Identificadas as regiões de interesse no gráfico mensal, aí eu recomendo que você possa colocar no gráfico semanal para a sua tomada de decisão. Aumentar aqui um pouco. Então, nós tivemos na semana retrasada esse doji, indicando indecisão do mercado, e na semana passada esse forte candle de alta, podendo indicar uma entrada dos compradores, tá certo? Nesse período, o que ficou interessante foi o nosso RSI de curto prazo, de 7 períodos, tocando aqui em 30, um pouco abaixo de 30 na região de sobrevenda, indicando que o papel realmente poderia estar barato e a gente pode pegar esse rally. Vamos dar uma olhada agora na nossa gestão de risco. Trouxe para você aqui o exemplo de uma das contas que eu faço gestão. Então, essa conta tem 670 mil, ganhamos aí no ano passado quase 34 mil, então a gente tem uma linha d'água de mais de 700 mil reais para a gente poder investir. Hoje, Tesouro Selic está bastante interessante em 12,75, então eu deixei grande parte, deixei 670 mil aplicados no Tesouro Selic, rendendo 12,75% ao ano,
e conforme for ficando interessante, conforme aparecerem oportunidades interessantes em ações, eu posso sacar esse dinheiro do Tesouro Selic, que ele não tem carência, né? Então traz para a gente essa flexibilidade para a gente alocar em ações. Nesse momento, com a taxa de juros alta, então pretendo deixar 80% desse capital aplicado aí no Tesouro Selic, e com 20% que corresponderia a 140 mil, a gente pode fazer algumas operações em ações, né? Então aqui a posição 1 da Cyrela, abertura hoje, dia 9 de maio, lote de 1.700 ações, compramos em R$ 5,92, no investimento aí de aproximadamente R$ 10 mil, comprometendo 7% da nossa carteira, do capital que a gente tem disponível para investir em ações. Take Profit tá lá em cima em 8,65, um pouquinho abaixo da máxima histórica, não sei ainda quanto tempo vai durar essa operação, mas um lucro bruto estimado de R$ 4.600, né? Corretagem aí 10, imposto nesse momento a gente não vai pagar, porque essa operação vai ser abaixo aí de 20 mil, então não precisaria recolher imposto, né? Esse saldo projetado, então para você dar uma olhada aí também na nossa gestão de risco, como é que vai funcionar para essa operação. A ordem está aberta aqui, ó. Abertura hoje, dia 9 de maio, 1.700 ações a 5,92. Tá aqui o nosso trade, né? E o Take Profit, vamos colocar agora então em 8,65. Lucro máximo 8,65. Então, um pouquinho abaixo, 5 centavos aí abaixo da máxima histórica de 8,70. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Lucro estimado é de R$ 4.600. Vamos ver então o que acontece aí nos próximos meses dessa operação, que, pelo que a gente avaliou da nossa estratégia, tem alta probabilidade aí de ser bem sucedida, tá certo? Grande abraço para você, bons investimentos e até a nossa próxima aula.